Olá, queridos, mais uma vez aqui, Evangelista Josué, vosso servo. Mando o meu abraço a todos os professores e alunos, superintendentes, participantes da nossa tão amada Escola Bíblica Dominical. Sinto um cheiro na alma e no coração de todos. E esse domingo eu quero compartilhar com vocês um assunto que é moderno, extremamente moderno, por que não dizer pós-moderno. A lição dos novos convertidos desse domingo vai estar trazendo em foco os desafios da pós-modernidade. É a lição de número 12. Estamos aí indo para a conclusão de mais um trimestre e quero só avisar você, terminando essa lição número 2, você vai regressar aí à lição número 1, para quem já assistiu, para quem já teve e para quem não vai conhecer a lição número 1 do discipulado, que também é uma bênção, falando sobre o que é a Bíblia, o que é a igreja e assim sucessivamente, tá bom? Então a lição de hoje, ela é importantíssima porque ela vem abrir os nossos olhos com relação aos perigos eminentes que nos rondam como cristãos, como igreja, como sal, como luz, a respeito dessa pós-modernidade. Interessante dizer isso porque muita gente não sabe o que é a pós-modernidade. Então me permita aqui fazer uma retrospectiva rápida. A história da humanidade é dividida pela sociologia em algumas etapas, em algumas fases, né? Aí nós vamos ter a pré-história, antes de Cristo, nós vamos ter a idade antiga, nós vamos ter a idade média, nós vamos ter a idade moderna, a idade contemporânea e vamos ter aí os dias atuais, que é chamado também por pós-modernidade. E nós vamos aprender que a igreja está participando de todas estas fases. Desde Gênesis até o Apocalipse, a igreja vai estar participando aí no sentido até o arrebatamento da igreja, onde nós nos encontraremos com o Senhor. Dê um glória para ele aí, porque isso é para quem é crente. A Bíblia diz, está em Romanos 1:25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Olha aqui, nesse versículo introdutório da nossa lição, já está trazendo para nós o perigo que é estar vivendo nessa pós-modernidade, né? Ou seja, nessa pós-modernidade cujo nós estamos vivendo, os homens estão transformando a verdade em mentira. Nós sabemos aí um ditado que diz que uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade. Isso é um ditado puramente pós-moderno, né? Ou seja, é uma visão de relatividade, relativização, secularização da verdade. E nós vamos aprender nessa lição que a verdade existe muito antes do mundo existir. E a verdade é Deus, a verdade é Cristo. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E os homens hoje, nós vamos ver durante a lição que o antropocentrismo é lutando contra o teocentrismo, né? O homem como centro de todas as coisas, colocando o homem como centro de tudo, em canções evangélicas, eu estou falando a cristãos aqui, em canções evangélicas, a exaltação do homem. Você deve ter percebido e deve conhecer algum hino que exalta a pessoa do homem e não da pessoa de Deus. Infelizmente, é uma visão pós-moderna. Temos que ter cuidado, porque nós estamos andando em caminhos minados pelo satanismo, secularismo, mundanismo, ocultismo e tantas outras coisas que estão nos rodeando, tentando nos tragar e tentando minar a nossa fé. Cuidado, você, eu, precisamos estar pedindo a graça de Deus nesses últimos dias, porque são os dias do arrebatamento. Jesus está às portas. Então, eles têm aonde o Criador deixa de ser adorado e a criatura passa a ser adorado. Olha a inversão dos valores da pós-modernidade. O Para Meditar diz assim, a pós-modernidade é um tempo histórico em que a verdade absoluta que nós conhecemos é posta em dúvida.
O cristão deve ter consciência que isso é danoso, prejudicial para a identidade do fiel e se posicionar de forma firme na sua defesa da fé. Na lição passada nós falamos da apologia da fé cristã. E aqui eu reforço essa ideia. Nós não podemos abrir mão da fé que cremos na pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. E a introdução dessa lição ela está trazendo justamente isso, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Paulo, escrevendo a Timóteo, já falava sobre isso, né? Homens amantes de si mesmos, blasfêmios, orgulhosos, egocêntricos, não querem nada com Deus. E é justamente esse o perigo. Pessoas da tua casa, da tua família, da tua parentela, da tua prole, às vezes teu filho, às vezes teu pai, tua esposa, você pensa que não, ela tem um pensamento um pouco encharcado de secularismo, de relativismo e de que a verdade é aquela verdade que ela deseja e não a verdade de Deus. E a lição ela está focando isso. Nós precisamos orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa sociedade, porque a Bíblia diz: orai pela paz da cidade. Então, como igreja, enquanto aqui estivermos, vamos salgar o mundo. Eu convido você a caminhar, como a Bíblia diz, na contramão do mundo, do relativismo, do secularismo que o mundo tenta trazer. E com certeza, após essa lição, você vai estar ainda mais fortalecido na sua fé para com Deus. E nós temos que prestar atenção, porque o cenário ele tem sido mais difícil para a igreja viver na terra, né? Movimentos anticristãos, movimentos puramente satânicos, satanistas, ocultistas. Você deve ter visto na mídia, marcha para Satanás. Isso está acontecendo nos nossos dias, no período da pós-modernidade. Por isso é danoso e nós precisamos pedir a graça de Deus para sobreviver em Deus antes de qualquer coisa. O que é a pós-modernidade? É o tópico 1. Então a pós-modernidade é justamente esse período da tecnologia, do avanço tecnológico, do avanço no agronegócio, no empreendedorismo, no mundo business, nas moedas, nos valores, moeda virtual, né? As pessoas tendo garantias dos seus direitos, né? Classes sendo criadas para defender. Isso é bom. É bom que aconteça, mas todas essas coisas não é para tomar o lugar de Deus, das coisas morais e éticas. Ou seja, a igreja está na terra para manter a ética, a moral, os valores da família, do respeito a Deus em primeiro lugar. Porque Deus permanecerá sendo Deus se você não existir. Será se você pode parar para pensar nisso? E você sem Deus, de fato, não é nada. Então a pós-modernidade é essa geração atual, é essa geração tecnológica virtual, cheia de tecnologias e de avanços, né, em todas as camadas, na filosofia, na escrita, na mídia e assim sucessivamente. E nós estamos aqui, a igreja está vivendo este período. Então, é interessante que a pós-modernidade, eu posso fazer aqui um exemplo, nossos bisavós, tataravós, viveram em um estilo de vida, diga-se de passagem, mais saudável. As nossas bisavós usavam anáguas, lembram aí? As anáguas que usavam era uma saia por baixo do vestido, que o vestido dava no chão, arrastando no chão. Hoje em dia, misericórdia, eu não quero nem comentar aqui, tá bom? Que você já entendeu. O tempo da pós-modernidade é um tempo das verdades, dos caminhos, das incertezas. Em outras palavras, traduzindo para você, esse período chamado pós-modernidade, existem muitas verdades, existem muitos caminhos, e dizem que todos os caminhos levam a Deus. E essa é uma frase puramente pós-moderna. Ou seja, Satanás cegando o homem, cegando a humanidade para o verdadeiro Deus. Eu sempre digo que Satanás tentou, ao longo dos anos, dos milênios, destruir a igreja de fora para dentro.
matando cristãos, sacrificando cristãos, colocando cristãos em cruzes, decepando cristãos e etc. Quando ele percebeu que não, quanto mais cristãos se matavam, mais cristão surgia, ele disse: preciso destruir a igreja então de dentro para fora. E aí, aonde entra dentro dessa pós-modernidade, seitas, heresias que levam o homem à apostasia e a duvidar se é possível que exista crentes que não creem mais nem no arrebatamento, não creem no batismo com o Espírito Santo, não creem em cura, não creem em milagre, não creem que Deus fala através dos sonhos. Então, cuidado, porque nós estamos vivendo essa época de muitas certezas, de muitos caminhos, de muitas verdades, quando na verdade a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Ele é a própria verdade. A lição até comenta sobre isso. A lição não diz que Jesus é uma verdade. Não, é artigo definido. Ele é a própria verdade de Deus. E como disse Lutero, ele disse o seguinte, que a paz é, se possível, mas a verdade a todo custo. Então, queridos, que nós possamos pedir a graça de Deus nesses últimos dias. E essa pós-modernidade, ela tem um tripé. Esse tripé está baseado na pluralização, na privatização e na secularização. Então, o primeiro, a pós-modernidade, ela é plural. Quando a lição fala sobre isso, ela está dizendo o seguinte, que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas do homem mortal. Ou seja, tiram o Criador da sua posição e colocam a criatura. É a questão do antropocentrismo e do teocentrismo que eu comentei agora há pouco. Muitas verdades, muitos caminhos e muita incerteza, ou seja, um período pluralista. Isso está me dizendo o seguinte, que o homem tem várias visões, cosmovisões, a idiosincrasia, né? O meu prisma, eu vejo isso dessa forma. Aí entra a questão do relativismo, isso é relativo a essa verdade, não cabe a mim, quando na verdade a verdade de Deus, ela cabe para todo ser humano de todas as épocas, de todos os períodos, de todos os lugares, negro, branco, pardo, índio, inglês, brasileiro, venezuelano, guianense. A tua língua não importa, já disse aqui outras vezes, que Deus trata com 3 tipos de povos. Nações judias, a nação judia e o povo de Israel, os gentios no mundo inteiro e a igreja no mundo inteiro. Então, nós precisamos pedir a graça de Deus para não entrar na onda, não surfe nessa onda do pluralismo, porque nós somos Deus, em primeiro lugar, família, igreja, porque é o tripé do evangelho, né? Nós precisamos pedir essa graça de Deus. Então, e com certeza, tendo a mente de Cristo, nós não vamos entrar no pluralismo da pós-modernidade. O pluralismo é uma sociedade heterogênea, certo? E a lição até comenta que a igreja em si é heterogênea. Nós vamos encontrar ali bebês de colo, bebês no carrinho, adolescentes, juvenis, pré-adolescentes, jovens, senhores, senhoras, anciões, de todas as regiões do país, de todas as camadas da sociedade, ignorantes, intelectuais, doutores. A igreja é heterogênea. Não é que seja errado viver numa sociedade heterogênea. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é utilizar dessa forma heterogênea de viver em sociedade em favor das suas próprias vontades, botando muitas verdades num pacote, quando na verdade no mundo espiritual e quando se fala do homem interior, a verdade é o próprio Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Porque foi ele quem deu a sua vida em favor da humanidade. A pós-modernidade também é privativa. Aqui ela está querendo dizer o seguinte, ó, que cada um tem sua própria verdade. Eu tenho meus valores morais e você tem seus valores morais. Cada um leva a sua vida de maneira que lhe apraz, fazendo o que lhe deseja como regra de fé, como regra única. Ou seja, não existe regra. Dentro da situação privativa, é privativo a mim. O que eu achar que é correto, eu faço. E você não tem nada a ver com isso, ó.
para você? Eu trabalho, me mantenho, e as pessoas dizem assim, estou pagando, você não paga nada, o que você quer com a minha vida? Ou seja, vivemos uma sociedade também privativa, de que ele faz isso dá base ao abusador de criança, o pedófilo, porque ele pensa desse jeito, inclusive a mídia querendo dizer que o pedófilo é uma doença, que na verdade ele precisa ser tratado. Ele precisa de Deus, precisa aceitar a Jesus e ser liberto desse espírito maligno aí, que é de abusar de crianças. Deus nos livre e nos guarde. Então, a pós-modernidade também é privativa, ou seja, as escolhas são feitas pelo sujeito, tendo como base ele mesmo, e ninguém tem nada a ver com isso. Me permita dizer, uma sociedade egocêntrica. Penso só em mim, louvado seja eu e glorificado seja o meu nome. E Deus fini, relativista, subjetiva, individual e intransferível, é essa pós-modernidade privativa. O tópico 4 diz, a pós-modernidade é secular. Aí é onde entra a questão da secularização. Né? O mundo secularizado, onde Deus é jogado de lado, onde Deus é tirado do pacote da vida do ser humano. E aí, se tira Deus da nossa vida, querido, nós perdemos o sentido, tá me entendendo? É aquilo que eu acabei de dizer, Deus permanecerá sendo Deus sem você, mas você não é nada sem Deus. E o mundo secular, ele vem justamente alimentando essas incertezas relacionadas à verdade absoluta, que é a verdade bíblica, é a verdade teológica, a verdade sobre Deus, a verdade que está em Cristo Jesus. Questionam o cristianismo, questionam a Bíblia, dizem que é um livro velho, antigo, que precisa passar por reforma. Quem precisa se adequar à Bíblia é você, e não a Bíblia se adequar a você. Não inverta os papéis. A Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo. Então, quem tem que se adequar, se encaixar à Bíblia é o ser humano, porque ela tem padrão de vida espiritual, ética e moral, de glorificação e de exaltação ao nome do Senhor. Aí a gente vê essa perseguição ferrenha sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja é o farol, porque a igreja é o sal, porque a igreja é a luz que está carregando sobre os seus ombros, como um apologista da fé, as verdades de Deus, ensinando, mostrando. Você vê um drogado que entra na igreja, aceita Jesus de fato e de verdade, ele muda a sua vida, ele não se droga mais, ele não rouba mais para se drogar, ele vive em paz com a sua família, ele constitui uma família para ele e glorifica a Deus. Isso governo nenhum faz, a não ser Deus através da igreja, que igreja do latim significa religare, religar o homem distante de Deus à pessoa de Deus, porque a igreja possui as verdades bíblicas que vão de encontro a este mundo hedonista, esse mundo narcisista, esse mundo secularista que quer, e desculpa dizer, satanista também, que quer colocar dentro da nossa sociedade movimentos puramente mundanos e satânicos para desviar a sua atenção do caminho certo e da verdade. Olha o que Provérbios diz a respeito disso. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue verdades tortuosas será descoberto. É o que de vez em quando a Polícia Federal está verificando aí, aqueles que andam tortuosos têm sido descobertos, né? Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. A Bíblia tem resposta para tudo nesta vida. O tópico 5, já concluindo, os desafios da pós-modernidade e a igreja. O que a igreja tem a ver com a pós-modernidade? O que a pós-modernidade tem a ver com a igreja? Qual é o que a igreja pode ajudar nesse quesito? A igreja vai lhe blindar, meu querido. A igreja, ela é o hospital que vai lhe dar as injeções de palavra, de ânimo, de palavra de Deus. Você que estiver doente com essas vacinas do secularismo, do mundanismo, do relativismo, do hedonismo e etc., que tem deixado muitas pessoas doentes, depressivas, esquizofrênicas, bipolares, com toque, transtorno compulsivo, né? E tantos outros problemas psicossomáticos, pessoas doentes. A igreja é o lugar do
milagre, a igreja é o lugar do resgate, a igreja é o lugar do porto seguro, a igreja é a arca. Aliás, a igreja é o barco, né? A arca de Noé, que livrou a sua família da morte iminente pelas águas. Ou seja, quem estiver dentro da igreja nesse mundo pós-moderno está blindado contra todas as artimanhas do diabo. Até porque Jesus mesmo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você pode dar um glória para Jesus aí? Se você é a igreja, você não se deixou envolver pelo mundo pós-moderno, e se vier um mundo após esse, eu não sei nem como é que seria, pós-moderno, não sei, nós vamos, e Jesus não tiver voltado ainda, permaneceremos pregando a verdade de Deus. Permaneceremos falando da ética, da moral, de uma vida justa, de uma vida honesta, como ser um bom pai, um bom empregado, um bom empregador, um bom cristão, um bom cidadão, um bom político e uma pessoa que possa refletir a glória de Deus neste mundo. Meu querido, entenda uma coisa, o mundo pode se sujar como for, mas você vai ser como a garça. Sabe como é que a garça vive? Ela vive em meio às lamas, mas não suja as suas penas. Você já percebeu isso? As suas penas permanecem brancas, alvas, porque estamos lavados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, o caminho para o céu e o único caminho que pode nos levar a Deus. A igreja, portanto, deve se portar como aquela que carrega a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. Então, que nós possamos pedir a graça de Deus nesses últimos dias, que possamos pedir que Deus nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê humildade, e que possamos estar com os nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais atentos ao mundo secular, ao mundo relativista, ao mundo hedonista, narcisista e tantos outros conceitos que possam existir, ao mundo egocêntrico, onde as pessoas querem a sua própria verdade que prevaleça e não a verdade centrada na pessoa de Deus. Sabe por que a igreja é perseguida? Porque a igreja fala do pecado, porque a igreja fala que o pecado leva para o inferno, que a igreja fala que as trevas é lugar de fazer as coisas escondidas e que Deus é a luz e faz todas as coisas no claro. E as pessoas preferem, nos dias de hoje, o ódio do que o amor, as trevas do que a luz, o diabo do que a Deus e, infelizmente, o inferno do que o céu. Que Deus nos guarde deste mundo pós-moderno e, enquanto aqui vivermos, vivamos para Cristo, como disse Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um cheiro na alma, Deus abençoe você. Convido para o próximo domingo em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.